Abra a tua Bíblia no livro de Números, capítulo 9, versículo 15. Sinais de Deus, siga os sinais de Deus. E essa é a maneira, descobrindo a única maneira de atravessar os desertos da vida. Gente, eu vou ministrar daqui um tempo, a hora que Deus colocar o tempo certo, vou ministrar uma mensagem a respeito do deserto e como que ele é um ambiente de promoção para a gente. Então, eu vou compartilhar isso com vocês num tempo oportuno. Mas todos nós vivemos em algum momento da nossa vida um período, uma experiência de deserto. Alguns de nós vivem essa experiência repetidas vezes. Outros vivem poucas experiências de deserto. Mas é certo que nós enfrentaremos deserto na vida. É certo, não tem como. É preciso um deserto na nossa vida. Mas eu e você vamos enfrentar os desertos, vamos enfrentar os desafios com a presença de Deus junto com a gente. Então vamos ler o texto de Números capítulo 9, versículo 15. Olha só que incrível esse texto. Gente, olha para mim um pouquinho. Que incrível que é esse texto. Vocês sabem, né? Eu falo com frequência aqui que eu sou apaixonado pela Bíblia. O livro lindo. E existem alguns textos, existem algumas passagens da Bíblia que são encantadoras. Essa de Números capítulo 9 é uma delas. Pensa num trem, como diz o mineiro, num trem incrível. É Números 9, a partir do versículo 15. Os versículos anteriores, de 1 a 14, falam a respeito da celebração da segunda Páscoa que o povo de Israel fez. Lá já, no deserto, no meio de todo aquele cenário. A partir do versículo 15, fala sobre a nuvem sobre o tabernáculo. Vamos ver. No dia em que foi armado o tabernáculo, a tenda que guarda as tábuas da aliança, a nuvem o cobriu. E nuvem, nós sabemos que era símbolo da presença de Deus no meio do seu povo. Então, o tabernáculo foi armado e a nuvem, uma nuvem vem e o cobre o tabernáculo. Olha que incrível isso daqui. Desde o entardecer até o amanhecer, vamos supor assim, das 6 horas da tarde até as 6 horas da manhã, desde o entardecer até o amanhecer, a nuvem por cima do tabernáculo tinha a aparência de fogo. Então, arma-se o tabernáculo, que é a representação de Deus aqui na terra também. Não vou entrar em detalhes, porque cada parte do tabernáculo tinha um significado, mas só para a gente entender. Era o local onde Deus se manifestava para falar com Moisés e com o seu povo. Então, uma nuvem cobria desde o entardecer até o amanhecer e tinha aparência de fogo. Versículo 16. Era assim que sempre acontecia. Quando acontecia? Quando acontecia, gente? Sempre. O que é sempre? Todos os dias. Todos os dias. Era assim que acontecia. Incrível. De dia a nuvem o cobria e de noite tinha a aparência de fogo. Então durante o dia uma nuvem cobria o tabernáculo por causa do sol e à noite o fogo. Você sabia que no deserto a madrugada é extremamente fria? É mais ou menos o que a gente tem vivido esses últimos dias, né? Durante o dia 33 graus, de madrugada 16, delícia, né? Só que no deserto a temperatura cai muito. Então durante o dia era uma nuvem, à noite era fogo. Olha o 17. Sempre que a nuvem se levantava de cima da tenda do tabernáculo, os israelitas partiam. No lugar em que a nuvem descia, ali acampavam. Incrível isso. Gente, sensacional. Olha que prova da presença de Deus, que
Que manifestação de Deus no meio do seu povo. 18. Conforme a ordem do Senhor, os israelitas partiam, e conforme a ordem do Senhor, acampavam. Quando Deus falava, vão, eles iam. Quando Deus dizia, fiquem, eles ficavam. Muito fácil de obedecer desse jeito, não é? Já pensou que incrível? Se hoje fosse assim, vai, volta, vai, fica. Incrível, incrível. Olha aí. Enquanto a nuvem estivesse por cima do tabernáculo, eles ficavam acampados. Quando a nuvem ficava sobre o tabernáculo por muito tempo, os israelitas cumpriam suas responsabilidades para com o Senhor e não partiam. Então, se ficasse muito tempo, eles ficavam ali bastante tempo. Às vezes, a nuvem ficava sobre o tabernáculo poucos dias. Conforme a ordem do Senhor, eles acampavam, e também conforme a ordem do Senhor partiam. Outras vezes, a nuvem permanecia somente desde o entardecer até o amanhecer. E quando se levantava pela manhã, eles partiam, de dia ou de noite, sempre que a nuvem se levantava, eles partiam. Quer a nuvem ficasse sobre o tabernáculo 2 dias, quer um mês, quer mais tempo, os israelitas permaneciam no acampamento e não partiam, mas quando ela se levantava, partiam. Sinal de Deus. Nuvem levantou e andou. A gente levanta e anda. Nuvem parou e se estabeleceu. A gente para e se estabelece. Sinal. Olha o versículo 23. Conforme a ordem do Senhor acampavam, e conforme a ordem do Senhor partiam. Nesse meio tempo, enquanto acampava e partia, enquanto partia e parava, enquanto nesse meio tempo, cumpriam suas responsabilidades para com o Senhor, de acordo com as suas ordens, as ordens de Deus, anunciadas por Moisés. Posso ouvir um amém? Que texto incrível. Eu não sei se você consegue viajar, eu viajo. Eu fico eu imagino isso acontecendo na prática. Que loucura! Que louco! É ou não é? Gente, que negócio incrível! Anda, para, a nuvem levanta, a nuvem para. Eu imagino que incrível. O versículo 21 fala, né? Quando outras vezes a nuvem permanecia somente desde o entardecer até o amanhecer. E quando se levantava pela manhã, junta as coisas, bora! Morar em tenda. Eu me lembro que eu dormi uma única vez numa barraca. Que foi uma das piores noites da minha vida. Quem já dormiu em barraca? Gente, eu odiei aquela experiência. Tanto que eu dormi um dia só e vazei. Foi num acampamento de jovens aqui da igreja, muito tempo atrás, lá numa chácara, no final da Praia Azul. Não sei se tem alguém aqui que lembra daquele acampamento, que a gente foi para barracas. E eu comprei uma barraquinha daquelas iglu. Oh, experiência! Quem já dormiu numa barraquinha iglu? Aquela que eles falam assim, cabe 2. 2 se for desse tamanho aqui. Você estica a perna, fica a canela para fora. E a experiência mais gostosa da barraquinha iglu, eu comprei a mais simples. Porque eu não sabia que tem barraca iglu com ar-condicionado, com aquecedor. Vocês sabiam que tem diferença de uma barraquinha iglu para outra? Eu não sabia. Então não vou investir muito dinheiro, vou comprar a mais simples. Porque a sofisticada tem 2 camadas de lona. Eu comprei a mais simples, com uma camadinha só. Então assim, de madrugada, você fecha o zíper e está lá respirando, sua respiração condensa. O que é isso? Forma aquelas gotículas na parede da barraca.
ela é no formato côncavo. Então, cada mexida que você dá dentro da barraca, cai água na sua cabeça, na sua cara. Tchá. Você já teve essa experiência? Quem já teve? Quem já teve? Deixa eu ver. Só eu? Ah, teve. Não é assim que funciona? Você mexe na barraca, a segunda camada seria para não deixar condensar. Então eu fui economizar, não dormi, foi uma noite horrível. Mas vamos lá, tudo isso eu estou dizendo para você. E ainda para montar uma barraca iglu é simples. 2 negocinhos lá, está feito. Agora, esse povo monta a barraca, as deles, as tendas deles. Parou a nuvem, parou. Monta tudo. Monta a tenda, coloca lá os utensílios para fora, tal. Vamos ficar acampado. Nuvem desceu, parou, Deus falou para ficar parado. No outro dia cedo a nuvem começa a andar. Já imaginou, Rose? Junta as traias, pega as crianças, vai lá, pega a criançada já tinha espalhado, busca os filhos, traz todo mundo de volta, desmonta a barraca e anda. Aí Deus para, a nuvem para, todo mundo para, desarma tudo, monta as barracas, e aí você fica naquela assim, põe as bacias para fora ou não põe? Que ficou só um dia nesse lugar. Não, então vamos esperar que vai que a nuvem mexe de novo. Aí passa meio-dia, passa um dia, não saiu a nuvem. No outro dia, põe os trem para fora ou não põe os trem para fora? E a nuvem não sai de novo. Aí fica um mês naquele lugar. E aí você fica naquela, vou ou não vou? Você já está achando melhor do jeito que é hoje, né? Já mudou de opinião? Como que eu sigo direção de Deus? Vem cá. Eu dei a entender que esse negócio de nuvem levanta, nuvem abaixa é mais fácil, mas não é. Ou, na verdade, na nossa cabeça, no nosso comportamento, no fundo, nós queremos ter o controle das coisas. Porque quando a gente fala assim, eu quero depender de Deus, o depender de Deus não é tão simples. Quem está me entendendo? Porque a vontade de Deus é a melhor para mim. A Bíblia diz isso. A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável para mim. Mas será que todos nós queremos essa vontade boa, perfeita e agradável? Ou no fundo nós queremos que as coisas sejam do nosso jeito? Me chama a atenção nesses versículos, do 15 ao 23, não sei se chamou a tua atenção, você não reparou que é um tanto quanto repetitivo? Conforme a nuvem, levanta, para. Você não percebe que é repetitivo? Você não deu a impressão que você estava lendo o versículo da frente e era igual de trás e a coisa não desenrola? Quem teve essa sensação? Nossa, que repetição! Por que repete? Por que repete? Por que repete? Por que repete? Porque nós temos dificuldades de entender o processo de Deus. Você já percebeu que tem gente que quando você está falando com ela, ela não está prestando atenção no que você está falando? Qual a sensação quando você fala com alguém? Você está empolgado, por exemplo, contando uma história, e a pessoa, de repente, dá aquela cortada em você, assim, vral, dá um vral. E você fica assim, mas estou falando. Quem leva de boa, beleza, mas tem gente que fala assim. Você já percebeu que tem gente que trava também, agora não fala mais? Por que eu estou falando isso, gente? E meu coração ferve hoje de manhã, para que a gente possa entender os sinais, a voz, a direção de Deus para a nossa vida. Eles estavam no deserto. Havia um plano de Deus para aquele povo.
Só que até aqui, em Números capítulo 9, nós estamos vendo que constantemente o povo está afrontando a Deus, o povo está batendo de frente com Deus, o povo está perdendo a oportunidade de viver grandes coisas, porque eles querem que as coisas sejam feitas do jeito deles. Quer ver uma coisa? Nós vamos fazer uma caminhada hoje. Nós podemos caminhar, por exemplo, por jardins. Caminhar num jardim é um tempo de descoberta e belezas. Eu não sei se você é uma pessoa que admira flores, plantas. Eu passei a desenvolver esse viés na minha vida agora, recentemente, que eu comecei a plantar uns trenzinhos. Então eu vou lá todo dia no pé de jabuticaba, eu olho e falo assim, lindinhos. Ô gente, que coisa mais... Você vai falar assim, nossa, pirou de vez mesmo, né? Olha o que a pandemia fez no cara. Gente, vocês querem ver coisa mais linda do que você chegar num pé de jabuticaba e ver aquele monte de florzinha? Aí depois, no outro dia, você vai lá, já não é mais florzinha, ela começa a fazer... Cada dia um processo de transformação, assim... Eu estou descobrindo isso agora, olha só. 53 no lombo, e agora que eu estou descobrindo como é que planta jabuticaba, mas tudo bem. Ainda é tempo de aprender. Pitanga, as folhinhas da pitanga assim, tudo florescendo. Eu falei, nossa, olha que lindo. Aí esses dias eu plantei um pé de tomate, eu vou todo dia lá para conferir, todo dia é mal dizer, tá? Não é todo dia. Mas para ver. E aí, quando é que vocês vão vir? E ó, pensa numa vontade que eu sou um pouco ansioso. Um pouquinho só. De ir lá cavocar, para ver se tem alguma coisa vindo, porque eu não consigo ver nada. Eu olho e falo assim, come on, não vai aparecer nunca. Já faz 2 semanas. 2 semanas que eu plantei o tomate. Alguém pode me dizer quanto tempo leva para aquele negócio aparecer na terra? Jesus, socorro! Mas vamos lá, não vou cavocar. Eu vou segurar, eu consigo. Hã? Vai ser? Não vai ser? Não, mas não vai sair? Não, mas o pezinho assim. Eu plantei a semente. Está demorando demais. Mas vamos lá. Quando você caminha por jardins, é um tempo de descoberta e belezas. Quando você caminha por Campinas, não aquela cidade ali, mas por Campinas, nos campos, é um tempo de refrigério. Quando caminhamos por estradas, é um tempo de provar resistência. Quando caminhamos por montes, nós temos um tempo de escalar obstáculos. Quando vamos por vales, é um tempo de encarar desafios. Mas o caminho mais difícil é o caminho do deserto. Porque no deserto é um tempo de prática de fé. É mais ou menos como esse lance de colocar a semente e ir lá conferir para ver se o negócio vai nascer ou não. A vontade é de cavocar. Então o deserto é um tempo de prática de fé. Em nenhum outro caminho você precisa tanto de fé como no deserto. E olhando para esses últimos meses, alguns de nós podem encarar esse tempo que passou, ou que está passando ainda, como um período de deserto. Tem gente que está florescendo muito, produzindo muito, tem gente que está voando já, tem gente que ainda está patinando, tem gente que só está olhando para trás e está dizendo assim, não sai desse deserto nunca. Mas o deserto é um tempo desafiador. E a pergunta que eu faço para você é, por qual caminho você está andando hoje? Esse texto que nós lemos de Números 9, nos ensina 3 verdades gerais. Para andar no deserto, vai exigir obediência, vai exigir paciência e vai exigir perseverança. Se você quer vencer, e se você quer seguir os sinais de Deus para a sua vida, essas 3 coisas vão acontecer. Vai exigir de mim e de você obediência. Como assim? A nuvem levanta, eu vou. A nuvem para, eu paro. 1 dia, 2 dias, 3 dias, 1 mês, não sei. Mas eu tenho que obedecer. Vai exigir paciência. Porque às vezes eu vou querer que esse negócio aconteça. E vai exigir perseverança. No deserto,
preciso ter isso. Ontem eu pesquisei muito a respeito dessa passagem. Eu encontrei um texto dizendo assim: essa nuvem foi designada para ser o sinal visível e símbolo da presença de Deus em Israel. Então essa nuvem, ela tinha como intuito, como aprendizado para o povo de Israel e para mim e para você hoje, um sinal, ser para nós um sinal visível e um símbolo da presença de Deus com o seu povo Israel. Assim, somos ensinados a ver Deus sempre perto de nós, tanto de noite como de dia. É incrível que de noite e de dia Deus estava com o seu povo. Enquanto a nuvem descansava sobre o tabernáculo, por tanto tempo eles continuavam no mesmo lugar. Não havia tempo perdido, e aqui é incrível isso. O tempo todo Deus estava trabalhando com eles, não tinha tempo perdido. Estamos esperando a nuvem se mover, não tem tempo perdido. Enquanto esperamos o tempo de Deus para a nossa vida, é a mesma coisa hoje. Não existe tempo perdido se você está olhando para Ele. Para o projeto de Deus para a tua vida, para o sonho de Deus para a tua vida, para a vontade de Deus para a tua vida, não tem tempo perdido. Quando a nuvem fosse levantada, eles se retiravam, por mais comodamente que estivessem acampados. Quando Deus falava, eles tinham que agir. Mesma coisa nós hoje. Quando Deus fala, nós precisamos agir para termos na nossa vida aquilo que Ele tem prometido. Vamos ver o que eu e você podemos ter nesse tempo de deserto, nesse tempo onde a gente precisa entender quais são os sinais de Deus para a nossa vida. Quando você tem convicção de estar andando na presença de Deus, pode ser no deserto, mas vamos lá, você desfruta de proteção. Gente, por mais que esse tempo tenha mostrado um monte de coisa para nós, ou por mais que a gente não esteja entendendo, ou por mais perigoso que seja sair de casa hoje, não sei se você pensa, bom, tem que sair de casa, será que dá? Será que eu vou? O que eu e você não podemos esquecer, é que nós vamos ter a proteção de Deus na nossa vida. Você pode estar no deserto, você pode estar no meio da pandemia, você pode, onde for, você desfruta da proteção de Deus. A vontade dEle vai prevalecer na tua vida sempre. Amém? Como isso, pastor? Como assim? A proteção de Deus, versículo 15 diz assim: a nuvem o cobriu o tabernáculo, desde o entardecer até o amanhecer, a nuvem por cima do tabernáculo. E o versículo 16 fala dessa proteção 24 horas por dia. 24 horas por dia. Por quê? Porque o texto diz assim: era sempre assim que acontecia. Como? Era sempre assim que acontecia. De dia a nuvem o cobria, proteção do sol. De noite tinha aparência de fogo, proteção do frio e dos animais, das feras que atuam à noite. Quando Deus te protege? 24 horas por dia. De dia tenha a nuvem sobre a tua vida, de noite tem o fogo de Deus sobre a tua vida. Você tem proteção de Deus de dia e de noite. Deus é Deus. Nós cantamos aqui, Deus do sobrenatural. Ele te protege de dia, Ele te protege de noite. Você não está sozinho. Salmo 23, versículo 4, ele diz assim: mesmo quando eu andar por um vale de trevas e de morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me protegem. Deus está com você hoje, Ele está protegendo você hoje, Ele guarda você hoje, você está protegido pelo Senhor. É um sinal de que Ele está com você.
É um sinal que você não pode se esquecer. Ele está com você e Ele te protege. A segunda coisa que acontece comigo e com você, quando nós estamos andando na presença de Deus, e temos convicção, mesmo no deserto, você recebe orientação. Como eu acho incrível nós servirmos a um Deus que nos orienta. Você que é pai, você que é mãe, sabe como é importante essa palavra orientação. E a gente como filho também, né? Se você não é pai, não é mãe, mas você sabe como a orientação é importante para a tua vida. A gente vive um momento, um tempo em que as pessoas não gostam muito de orientação. As pessoas, elas gostam assim de que a vontade delas prevaleça sempre. Mas a orientação ela é importante para nós. E o que Deus está fazendo com o seu povo aqui é orientando. Olha que interessante, o versículo 17. Sempre que a nuvem se levantava de cima da tenda, os israelitas partiam. No lugar em que a nuvem descia, ali acampavam. O que é que Deus está dizendo para o povo? É hora de caminhar, é hora de parar. Orientação. E aqui é muito legal. O povo só andava quando a nuvem de Deus dava a orientação para andar. E é incrível isso daqui. Essa frase aqui eu vou falar bem devagar, se você estiver anotando aí, os que estão anotando, não está no slide. Quem anda na nuvem de Deus não pode ficar para trás da nuvem. Não coloquei, né? Não. Quem anda na direção de Deus, na orientação de Deus, não anda. Quem anda na nuvem de Deus não pode ficar para trás da nuvem. Ficar para trás, não pode. Viu, a nuvem levantou. Não, vou dar uma meia horinha aqui. Vou esperar. Não, eu vou depois. Não. A nuvem levantou, anda. E quem anda na direção de Deus, na nuvem de Deus, não pode andar na frente da nuvem. Vamos supor, já faz uma semana que a gente está aqui. E acho que a nuvem atolou, encalhou. Então eu vou na frente. Não pode. Porque a nuvem dava o quê? A orientação. Já imaginou você lá, desarma sua barraquinha, porque você sentiu que é hora de levantar o acampamento. E aí você junta sua traia e o vento está soprando para cá, vou para lá. E você vai. Já pensou? Aí você anda um dia de caminhada, e quando você olha para trás, você fala assim, cadê o povo? A nuvem levantou e foi, você foi para leste, a nuvem foi para oeste. Então, receber a orientação de Deus é importante para a nossa vida nos dias de hoje. Versículo 22 diz assim, quer a nuvem ficasse sobre o tabernáculo 2 dias, quer um mês, quer mais tempo, os israelitas permaneciam no acampamento e não partiam, mas quando ela se levantava, partiam. Partir depois da nuvem ou antes da nuvem era ficar sem. Qual foi o primeiro item que nós falamos aqui agora? Proteção. Então, se eu andasse fora da nuvem, eu ficaria, em primeiro lugar, sem proteção. E em segundo, eu ficaria sem orientação. Era importante estar debaixo da nuvem. Se Deus falar 2 dias, 2 dias. Se Deus falar que é um mês, é um mês. Se Deus falar 40 anos de deserto, serão 40 anos de deserto. Posso ouvir um amém? Deus que nós servimos, Ele orienta. Salmo 23, 2. Em verdes pastagens me faz repousar e me
conduz. Me conduz a águas tranquilas. Está no deserto? Mas se Ele é o seu pastor, Ele vai te conduzir, te orientar. Terceira lição que eu aprendo nesse texto de Números capítulo 9. Você aprende a se adaptar ao tempo de Deus. E aqui é complicado. Eu preciso me adaptar ao tempo de Deus, não Deus ao meu. Eu e você seguimos esse negócio aqui chamado cronos, cronômetro, tempo, certo? Mas o tempo de Deus é diferente do meu e do seu. Você já viu um texto da Bíblia que diz assim, um dia como o Senhor, 1000 anos é como um dia e um dia como 1000 anos? Já pensou você assim, falando assim para Deus, Deus, nesse tempo de pandemia eu vou dar um tempo para o Senhor. Acabou, né, a restrição e tem gente ainda dando um tempo. Não, Deus, eu vou dar um tempo, nesse tempo de pandemia. Aí depois que passa o meu tempo que eu dei para Deus, aí eu chego para Deus e falo assim, Deus, eu preciso de tal coisa. Aí Deus fala assim, dá um tempinho aí. Já pensou que legal? Deus, só um minutinho. Aí Deus olha para mim e fala assim, beleza, Fabião, só um segundinho meu. Quem é que vai sair prejudicado nisso? Será que vale a pena eu pedir para Deus, Deus, dá um tempo aí, agora eu vou cuidar aqui, Não, Deus. Versículo 19 diz assim, quando a nuvem ficava sobre o tabernáculo por muito tempo para quem? Para nós. Aí o versículo 22 diz, quer a nuvem ficasse sobre o tabernáculo 2 dias, quer um mês, quer mais tempo, os israelitas permaneciam no acampamento e não partiam. Próxima frase aí, deixa eu ver se... Não é, perdão, volta. Escreve aí, você que está anotando, eu devia ter colocado essa no telão. Eu preciso que você grave essa frase que eu vou falar agora. Não é Deus que se adapta ao seu tempo, mas sim você ao tempo de Deus. Então vamos dizer, diga junto comigo, eu vou falar bem pausado. Diga assim, não é Deus que tem que se adaptar ao meu tempo. Traz para o pessoal, fala ao meu tempo. Mas sim eu que preciso me adaptar ao tempo dele. Deus tem o tempo dele agir. Você já falou assim, Deus, mas está demorando. Já falou? Já orou? Deus, eu não vejo a resposta, está demorando demais. Não cai nessa bobeira. Se você vive para Deus, se você entrega o seu caminho para Ele, o que diz o Salmo 37? Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará. Então eu preciso aprender a adaptar o meu tempo, não Deus se adaptar ao meu. Quarta lição, que eu aprendo em Números 9. Você encontra descanso. Diga, eu encontro descanso. Em quem? Nos sinais de Deus para a minha vida. Versículo 18 diz assim, conforme a ordem do Senhor, os israelitas partiam. Conforme a ordem do Senhor, acampavam. Enquanto a nuvem estivesse por cima do tabernáculo, eles permaneciam acampados. E aí, permanecer acampado significa o quê? Não tem o que fazer. E quando eu não tenho o que fazer da minha própria decisão ou vontade, eu descanso. Eu sei que essa palavra descansar em Deus não é tão simples como parece. Fala assim, descansa em Deus, irmão. Não é tão simples como parece. Mas por que a palavra de Deus nos diz para descansarmos nele? Para nós podermos ver o agir de Deus na nossa vida. Vamos lá, irmão. Descanse em Deus nesse tempo. Você descansou em Deus, não descansou até agora?
Vai continuar descansando em Deus? Sim, descansar no sentido de ficar sem fazer nada. Confiar no plano de Deus, no projeto de Deus para a nossa vida. Enquanto estamos debaixo da nuvem de Deus, presta atenção, sempre haverá tempo para descanso e refrigério na nossa caminhada. Nós estamos caminhando onde, gente? No deserto. E no deserto é desgastante, no deserto é cruel, no deserto é terrível. E quando eu descanso em Deus, eu sei que Ele vai estar na minha vida, me dando refrigério. Quem conhece um convite que Jesus faz para nós e faz esse convite hoje? Mateus 11, 28. Venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Que tal você descansar em Deus hoje? Que tal você deixar as preocupações de lado? Jesus diz, venham a mim. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas. Pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Eu encontro descanso em Deus. E o último ponto, você cumpre o seu chamado. Quando nós estamos debaixo da nuvem de Deus, nós cumprimos o nosso chamado. Olha o versículo 23, que incrível. Conforme a ordem do Senhor acampavam, e conforme a ordem do Senhor partiam. Nesse meio tempo, cumpriam suas responsabilidades para com o Senhor, de acordo com as suas ordens anunciadas por Moisés. Por Moisés. Vou falar de novo. Acabou a restrição, né? Acabou a gente ficar em casa. Eu preciso, e mesmo durante esse período de quarentena, de proibição de culto presencial, mesmo nesse período, nós continuamos fazendo o que nós tínhamos que fazer. Esse é chamado de Deus para a nossa vida. No meio da pandemia, alguém perguntou para a pastora Wanda assim, foi na academia? Não, na academia não. Hã? O meu cabeleireiro. Meu cabeleireiro perguntou, você viu que é difícil cortar esse cabelo aqui, né? Meu cabeleireiro perguntou para a pastora Wanda, como é que vocês estão fazendo nesse período aí que a igreja está fechada? Né? A igreja tem compromisso, enfim, tem uma série de coisas. E a pastora Wanda respondeu para ele assim, viu, quem é fiel com igreja fechada ou com igreja aberta. E é verdade. É verdade, foi incrível isso. A gente observa quem contribui, quem contribui continua contribuindo do mesmo jeito. Porque o seu compromisso não é com o Fábio. E muito menos com a igreja do Evangelho Quadrangular, com a igreja do Templo do Louvor. O seu compromisso é com Deus. E a gente está lendo isso, está aprendendo isso no livro Uma Vida Abundante, né? O seu compromisso é com Deus. Você não precisa esperar alguém pedir. Não porque é obrigado a dar dízimo. Ninguém é obrigado a nada. Mas quando você tem compromisso, é aqui, o povo ficava parado, mas eles continuavam fazendo tudo o que deveriam fazer para Deus. Isso é chamado. Nesse meio tempo, cumpriam suas responsabilidades com o Senhor. O seu compromisso, a sua responsabilidade é com Deus. Lógico que você tem compromisso com o seu pastor, lógico que você tem compromisso com a sua igreja, viu? Isso é claro. Né? Deus não vai, você não vai, onde que eu contribuo? Aqui, é na casa de Deus. Quem que eu abençoo? É a vida do meu sacerdote. É básico isso daqui. Mas o povo não deixava de cumprir com os seus compromissos. Deixa eu dizer uma coisa para você. Debaixo da nuvem de Deus, que é a presença dEle, que é o cuidado dEle para a nossa vida, temos prazer, temos alegria, temos paz em servir a Deus. Quer no deserto, quer no palácio, nosso prazer está em sermos
servos de Deus em servir a Deus. E a gente serve a Deus e a gente serve pessoas. Quando você contribui, você está servindo a Deus e está servindo pessoas, porque você permite que pessoas sejam alcançadas. Se você passou por experiências, por dores, por problemas, por crise, tudo isso Deus usa para nos fazer uma pessoa melhor. E uma pessoa melhor que vai ajudar outras pessoas a se tornarem melhor. Para muitas pessoas, se essa igreja fechasse definitivamente e nunca mais abrisse as portas, para muita gente não ia mudar nada. Tanto é que nem apareceu ainda. Não muda nada. Mas se eu tenho como propósito, e por que eu pedi para você compartilhar essa live na sua timeline? Para que essa palavra possa ser produzir efeito na vida de outras pessoas. Na vida de outras pessoas. Ah, tá, deixa eu fazer um parênteses aqui. Tem as pessoas que fazem parte do grupo de risco que não pode vir. Tem as pessoas que têm crianças que não podem vir. Então, tá claro, tá bom, gente? Estou falando assim, quem pode vir e não vem. Ok? Tem gente que não pode vir. Ok? Não pode também no sentido de... Não pode até um certo ponto, porque a gente vai para tudo quanto é canto. A gente vai para o mercado, a gente vai para a padaria, a gente vai para tudo quanto é lado. Só não pode vir na igreja, mas tudo bem. Aí é de cada um. Ok? Claro isso. Acho que não precisa ficar explicando muito isso daí, né? Agora, nós fomos feitos por Deus para servir pessoas. Por exemplo, eu não posso fazer a obra missionária, mas eu posso contribuir para que outros façam. E uma das coisas que o autor do livro, Uma Vida Abençoada, fala no livro, é o seguinte: se todas as pessoas na igreja fossem contribuintes fiéis, se fosse, infelizmente não são. Se todos fossem, sabe o que nós poderíamos fazer nesse tempo? Fazer mais. Por exemplo, eu sonho em poder dar medicamento, em poder dar um monte de coisa para as pessoas. Por que a gente não dá? Não tem? Como que nós vamos fazer mais? A gente faz com o que a gente tem. E aí, o Robert Morris fala no livro, se todos fossem, as equipes seriam maiores, o alcance seria maior. Quem entende isso? Isso é normal. Vamos lá. Fique em pé no seu lugar. Andando sob a nuvem de Deus, encontramos do jeito de Deus, tá? Andando sob a nuvem de Deus, encontramos do jeito de Deus, você conquistará o seguinte. Pode colocar o próximo slide. Mais um. Mais um. Mais um. Isso. O que nós encontramos de Deus? Proteção, orientação, adaptação ao tempo de Deus, descanso e o nosso ministério. Tudo isso daqui, eu e você podemos viver se entendermos os sinais de Deus, a nuvem de Deus, o mover de Deus. Vamos lá, tem gente nova aqui, tem gente nova. Quando eu falo nuvem de Deus, e às vezes a gente usa um linguajar muito crentez, que tem gente que... O que é nuvem de Deus? Então vamos lá, eu falei lá no começo, mas deixa eu explicar de novo. A nuvem, nessa passagem, representava a presença de Deus no meio do seu povo. Nuvem de dia, coluna de fogo à noite. Deus estava presente com o povo de Israel. Hoje, Deus está presente na sua vida. Não mais uma nuvem sobre a sua cabeça. Não mais uma coluna de fogo sobre você à noite. Mas Ele está presente na sua vida através do Espírito Santo que mora dentro de você. Deus morando dentro de você. O Espírito Santo fala de várias maneiras. Palavra, mensagem no culto. Deus não fala com a gente só aqui. Não fala com a gente só aqui. Eu não preciso vir aqui só para Deus falar comigo. Ele vai falar comigo quando eu estou lendo a Bíblia lá em casa.
ou em casa ou em qualquer outro lugar, tá? Se eu estiver lendo a palavra, Deus vai falar comigo. Deus usa ações da natureza para falar com a gente. Sim ou não? Deus usa uma criança para falar com a gente. Deus usa até o ímpio para falar com a gente. Sim ou não? Quem acredita que Deus usa um ímpio para falar com a gente? E às vezes quando Ele usa o ímpio, Ele dá um sacode na gente, né? Na verdade é um presta atenção. Mas Deus... Vou voltar lá no que eu disse no início lá do filme do rapaz lá, né? Tinha um monte de placa piscando na frente dele. E ele dizia assim, Deus, fala comigo. E muitas vezes Deus está falando com a gente de um monte de maneira. Mas nós estamos tão ocupados ou preocupados que a gente não ouve de jeito maneira. Hoje você ouviu Deus falando que Ele emite sinais, Ele envia sinais, que Ele está com você para te dar proteção. Ele esteve com você durante todo esse tempo e vai continuar com você esse tempo todo. Ele te orienta ao que fazer, como agir na vida. Ele mostra para você que você precisa, né? Eu preciso me adaptar à vontade dEle para a minha vida. Nele eu encontro descanso. Em dias tão tribulados. Nós vivemos dias tão complicados, gente. Vocês já repararam? Dias muito complicados. Paulo diz que os últimos dias seriam dias trabalhosos. A gente está vivendo isso mesmo, dias trabalhosos. E nós temos um ministério, um chamado. E uma coisa que fica muito forte para mim, muito evidente para mim, é o seguinte. Eu não posso reter o que eu recebo de Deus só para a minha vida. Gente, quer ver uma coisa que é simples de se fazer, que todos nós podemos fazer, que vai mostrar que você é diferente? E aí, Zé, da Lourdinha, mesmo aquilo que você estava testemunhando para mim, você quer ver uma coisa que a gente pode mostrar para as pessoas que nós somos diferentes? É quando você pega, por exemplo, o pão na padaria e a pessoa te entrega, e você diz assim para ela, você vai pagar pelo pão, você não está ganhando pão, mas quando você diz para a balconista, para a pessoa que está te atendendo, quando você diz para ela assim, ó, muito obrigado, Deus te abençoe. Deus abençoe teu dia. Você sabia que isso pode mudar o dia daquela pessoa? Porque você liberou uma palavra poderosa na vida daquela pessoa. Deus abençoe o teu dia. Sabe o que vai acontecer? Se você for naquela padaria todos os dias, e a mesma mocinha estiver lá, o mesmo rapazinho estiver lá, sabe o que vai acontecer com o passar do tempo? Ele vai olhar para você e vai dizer assim, cara, essa pessoa tem alguma coisa diferente, eu quero na minha vida o que ele tem. Sem fazer muito esforço, você está dizendo assim para ele, ou para ela, Jesus te ama e eu também. E eu me importo com a tua vida e quero que você veja os sinais de Deus sobre a tua vida. Vamos orar. Pai, eu quero te agradecer por essa manhã. Deus, muito obrigado. Muito obrigado por esse tempo, muito obrigado por essa palavra incrível. Por esse relato incrível do livro de Números no capítulo 9. Deus, como o Senhor é maravilhoso, como o Senhor é bom. Conforme a nuvem parava, conforme a nuvem se movia. O Senhor está conosco. O Senhor esteve com o povo de Israel naquele deserto. O Senhor está com os teus filhos hoje. No dia 6 de setembro de 2020, o Senhor continua sendo o mesmo Deus, que dá sinais, que dá evidências, de que o Senhor se preocupa conosco, de que o Senhor cuida de nós, de que o Senhor protege-nos, de que o Senhor provê tudo aquilo que nós precisamos. Pai, eu quero te agradecer pela vida de cada pessoa, eu quero te agradecer pelo teu propósito sobre cada vida, eu quero te agradecer por cada família, Deus, e dizer que nenhuma arma forjada no inferno vai prevalecer contra a vida deles. Nenhum dos teus filhos vai ficar prostrado no deserto, no meio da caminhada de dificuldade. O Senhor vai fazer com que nós sejamos vitoriosos, poderosos em nome de Jesus.
Pai, derrama a tua bênção e tua graça sobre a vida dos teus filhos, em nome de Jesus. Eu peço proteção, orientação, que nós tenhamos capacidade de adaptação, que possamos descansar e cumprir o nosso ministério. Eu te peço isso em nome de Jesus, para teu louvor e para tua glória. Amém e amém e amém. Diga assim: eu estou hoje vivendo, olhando para os sinais de Deus para a minha vida.